Bom dia na paz de Cristo. Tudo bem? Tudo bem? Quero aqui desde já agradecer o convite para estarmos aqui nesses poucos minutos que nos são reservados, estarmos juntos meditando na lição. Agradeço em especial ao meu amigo presbítero Claudinho pelo convite. É sempre uma alegria, uma honra estar aqui. Queridos, queridas, hoje nós vamos tratar da lição 8, a ousadia do cristão diante dos infortúnios. A lição, ela trata especificamente sobre a história de Esther, uma das histórias mais belas e importantes da Bíblia. Aqui o título principal é A Soberania e o Poder de Deus na Preservação do Seu Povo. Tanto é verdade, queridos, que hoje os judeus leem na festa do Purim o livro de Esther na íntegra. Eles recitam o livro de Esther na íntegra porque foi dessa história, deste livramento operado através da vida de Esther que originou a conhecida festa do Purim. Muito bem, os objetivos da lição é mostrar que devemos ser ousados, explicar que para Deus nada é impossível, destacar as vantagens de se fazer um planejamento. Então são esses os 3 objetivos da lição, que nós vamos a partir de agora fazermos então menção mais especificamente sobre eles. Introdução. Através do exemplo de Esther, aprendemos a necessidade de agirmos, confiando no Senhor e procurando permanecer na direção do Espírito Santo, superando todas as situações aflitivas de nossa alma. Esther preconiza que em tudo é importante ser fiel a Deus, e Deus tem compromisso com os fiéis. Queridos, a história é um livramento da parte de Deus, muito especial, muito importante. É um livramento nacional. Os judeus estavam no reino persa, eles ali viviam no reino persa. Não eram cativos, mas foi após a invasão babilônica. E então ali eles se firmaram. Milhares e milhares de judeus, eles estavam ali vivendo, mas com muitas restrições. E ali nós vemos então que a história de Esther, ela se levanta como um baluarte e ali então, sem medo, com ousadia, ela utiliza estratégias que nós vamos melhor ver na lição, para que o plano de salvação para o povo judeus que ali estavam se concretizasse. Muito bem, devemos ser ousados. Se você é cristão e se sente cabisbaixo e sem entusiasmo, preste atenção no que a Bíblia diz, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Está lá em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Esther tinha uma vida comprometida com Deus, pois tinha a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Ela foi ousada, adentrando a presença do rei sem ser convocada. Está lá em Esther capítulo 5, versículo 2, que nos diz: E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Então aqui, queridos, nós vemos que ela teve muita coragem. Eu estava lendo os escritos de Flávio Joséfo, e lá ele diz que existia guardas fortemente armados, inclusive com machados nas mãos, ao redor do rei. Então a sentença era quase que imediata. Se o rei não tivesse compaixão, se o rei não se agradasse, se o rei não concordasse com a presença de quem quer que seja, inclusive a rainha, ele poderia ali mesmo cumprir uma sentença de morte. Tanto é verdade que alguns versículos anteriores, ela com ousadia, ela diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço.
Aqui ela tinha noção e consciência de que estava transgredindo uma lei, porque não havia uma autorização para a chegada na presença do rei sem ser previamente convocado. Mas ela estava decidida. Aqui nós vamos um pouco à frente meditar sobre o planejamento que ela fez. Então ela não se precipitou. Quando ela soube que o decreto intentado por Amã, o decreto onde Amã convenceu o rei Assuero a assinar para o extermínio do povo judeu, ela então, através do seu primo que criou, então vamos considerar como pai de criação, deu as notícias dizendo de tudo que estava se passando. Ela imediatamente convocou a nação que estava em Suzã ali se prostrar no sentido de jejuar por 3 dias, nem de dia nem de noite, não comais, não bebais. Então eles tomaram uma decisão radical por 3 dias, ali nessa atitude de ousadia de entrar na presença do rei. E ela tinha noção e ciência que poderia perecer, mas se isso acontecesse, ela já declarou: perecendo, pereço, estava ciente disso. 1.1. A ousadia de Esther. A prática da ousadia é a arte de portar-se corajosamente diante dos desafios da vida. Podemos observar vários homens de Deus na Bíblia que foram ousados diante do perigo. Davi contra o gigante Golias, o profeta Elias contra os 450 profetas de Baal, Josué diante das muralhas impenetráveis da cidade de Jericó, Pedro e a ordem de andar sobre as águas. Quando analisamos o livro de Esther, notamos que, após o relatório de Mardoqueu sobre sua posição no palácio, ela foi movida por uma ousadia extraordinária em buscar a Deus, que é aonde nós lemos. Mardoqueu também foi usado por Deus, não podemos desprezar isso, queridos, porque aqui Mardoqueu diz a ela: então disse Mardoqueu que tornasse a dizer a Esther: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei mais do que todos os outros judeus. Ela também não estava segura, embora ela não havia estrategicamente revelada que era judia, através das orientações do próprio Mardoqueu. Então o rei Assuero não sabia ainda que ela era judia. E ele diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então aqui, queridos, ela foi provocada, instigada, orientada por Mardoqueu no sentido de que ela deveria tomar uma posição. Ela não estaria ali por acaso. Ela não estava ali por acaso como rainha. E assim, queridos, pode ser com qualquer um de nós. Deus sempre tem um plano e um projeto para cada um de nós. Nada acontece por acaso. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Ela entendeu, queridos, a posição dela, aonde ela estava até de certa forma confortável dentro do palácio, como a rainha. Mas o povo dela, a nação, estava lá fora e um decreto já havia sido assinado. E o decreto do rei era irrevogável, mas Deus deu a estratégia para que o povo tivesse tempo e condições de se defender. E foi isso o livramento da parte de Deus. 1.2. Não seja covarde. Deus não quer pessoas covardes para trabalhar em sua seara, mas pessoas dispostas e corajosas como o apóstolo Paulo, que deixou registrado as seguintes palavras de encorajamento: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A covardia é um reflexo de quem não tem um comportamento corajoso. Uma coisa que Esther nos ensina é que não devemos ser covardes perante os problemas. Ela tinha noção e ciência das dificuldades. É diferente, queridos, de covardia, porque ela mesma disse, versículo 11: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem
sabem que para todo homem ou mulher que entrar ao rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, ela dizendo, nestes 30 dias não sou chamada para entrar ao rei. Então ela naturalmente ficou preocupada. Mas isso não é sinal de covardia. Mas um pouco para frente, nós vemos que ela foi então impulsionada, orientada, convencida através das palavras de Mardoqueu, dizendo que o tempo era aquele e que se ela não agisse, não se posicionasse, Deus poderia levantar outro para dar o livramento à nação de Israel. Textualmente diz: de outra parte virá para os judeus o livramento e o socorro. Louvado seja Deus. Queridos, Deus nos levanta muitas das vezes para ajudar outras pessoas, para dar o livramento, para dar o socorro, para abençoar de toda e qualquer forma, tanto na parte financeira, na parte espiritual, na parte de conselhos, na parte de orientação, na parte de um abraço. Às vezes é só de ouvir e às vezes nós desprezamos, mas tudo isso é importante. Não vamos, queridos, perder a oportunidade, porque sempre há um plano, sempre há um propósito superior de Deus para as nossas vidas em tudo. Aqui na lição do professor diz: o pastor e conferencista Franklin Graham, no episódio em que estava palestrando, disse que o céu não é para os covardes. Deus nos diz o tempo todo que Ele não nos deu um espírito de covardia. 2 Timóteo 1:7. Muito bem, estamos no 1.3. Seja corajoso. Coragem é o oposto de covardia. A coragem é uma das características dos que confiam no Senhor. O autor da Epístola aos Hebreus esclarece um real motivo pelo qual podemos entrar no Santo dos Santos e viver as promessas de Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nossa ousadia não se fundamenta no fato de sermos autossuficientes ou dignos, ai de nós, mas no que Cristo fez por nós. É preciso coragem para falar do amor de Deus. É preciso coragem para desafiar as pessoas às mudanças. Mudanças, elas nem sempre são bem-vindas, mas às vezes são necessárias. E nós, como porta-voz das boas novas de salvação, não podemos perder a oportunidade. Vamos ter coragem. Tópico 2. Porque para Deus nada é impossível. A rainha Esther procurou o apoio do povo judeu, quando convocou que ele se unisse a ela em jejum. Para alguns, a atitude de Esther poderia parecer uma loucura, mas para ela era questão de sobrevivência. É interessante, queridos, porque aqui foi lançada a sorte. O termo Purim, a origem do termo Purim é justamente a sorte lançada, porque quando Amã convenceu o rei Assuero a assinar o decreto, a data do extermínio ainda ia demorar. Aliás, ele convenceu inclusive no sentido de renda para o tesouro real. Mas nós vemos que havia um tempo, esse tempo a rainha utilizou a favor. Por quê? Porque ela fez um pedido a nível de toda a cidade de Suzã, para que todos estivessem unidos em um propósito. Qual era o propósito? Jejuar, para que quando ela comparecesse na presença do rei, a partir de então fosse dado a ela a sabedoria para ela entrar e a sabedoria para sair. Louvado seja Deus. Em Deus tudo é possível e não há limites para a fé. Esther tinha conhecimento de que iria inadimplir a lei daquela terra e que poderia sofrer a mais ríspida consequência, a morte. Então, queridos, mediante tudo o que estava se passando, mediante as leis então vigentes desse império, e que era o império dominante à época, nós vemos aqui que nos dias de Assuero, esse reino, ele ia desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então,
nós vemos que era um império poderoso, império da Pérsia e Média, e nós vemos então que havia essa lei vigente, mas mesmo diante disso tudo, ela tinha ciência, ela tinha certeza de que Deus poderia dar a solução, Deus poderia revogar, Deus poderia modificar, Deus poderia dar o livramento, como deu. Louvado seja Deus. Simples em suas atitudes. Tópico 2.1. A formosura do cristão não deve ser medida por sua beleza exterior, e sim por seu caráter. Assuero ficou tão admirado com a beleza de Esther que lhe ofereceu a metade do seu reino. Para Deus, a beleza interior é mais admirável que a beleza exterior. Para o Senhor, o mais importante é termos o espírito manso e tranquilo. É lógico, queridos, que nós vemos hoje muita estética e pouca ética, mas aqui nós vemos que Esther, além da beleza que ela tinha, e aliás foi isso, que despertou no rei o sentimento de trazê-la, como rainha, mas a história diz que ela era humilde, ela não se fazia de arrogante, mesmo sendo rainha. Aqui na lição do professor diz: há pessoas que só se conformam em ser as mais admiráveis e enaltecidas, e por essa razão o coração humano cai, justamente numa densa amargura e aflição, porque os primeiros lugares são para poucos. Isto me chamou a atenção, queridos, porque os primeiros lugares são para poucos. Isso quer dizer que nós devemos ficar na nossa posição. É lá que Deus vai nos abençoar, é lá que Deus vai te honrar, é lá que Deus vai suprir as suas necessidades, é lá que Deus vai reverter o decreto, é lá que Deus vai lhe dar a bênção e a vitória. Louvado seja Deus. 2.2. Dê um passo a mais. Esther concluiu que era necessário agir para preservar a sua vida e de todo o povo judeu. Ela transgrediu a norma, aproximando-se do rei sem um chamamento oficial. Contudo, encontrou graça perante o rei. Algumas vezes a nossa vida precisa de certa atitude em alguns períodos, e é sempre necessário dar um passo a mais. Isso é verdade, querido. Deus nos chamou para uma grande obra. Você fique na posição que Deus te colocou, porque é aí que Deus vai te abençoar para que você faça essa grande obra. Eu aqui me recordo da passagem de Moisés diante do Mar Vermelho. Qual era a ordem do Todo-Poderoso? Era para nadar? Não, era para marchar. Marche, siga em frente, que Deus vai dar a vitória. Então sempre pense dessa forma, dê um passo a mais, avance sem medo. Deus vai preparando os caminhos, Deus vai limpando os obstáculos, Deus vai dando iluminação, dando saída, resposta, solução. No nome do Senhor Jesus, eu creio dessa forma, queridos. 2.3. A segurança na confiança em Deus. Esther só pôde gozar da segurança divina porque confiou inteiramente no Senhor. Esther não confiou em si mesma e adicionou Deus no seu problema. Assim também ocorre com cada um de nós quando acreditamos em Deus e lançamos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Esther nos dá a lição de como confiar em Deus. Queridos, ela estava numa posição confortável, dentro do palácio, com toda a segurança e proteção necessária. Ela, teoricamente, não precisaria se preocupar, mas mesmo assim, mesmo sabendo a posição dela como rainha, mesmo sabendo quem era ela não confiou em si mesma, mas confiou inteiramente no Senhor. Tanto que ela fez uma convocação para que todos ali na cidade de Suzã, todos jejuassem, intercedessem a Deus, pedindo estratégia, pedindo sabedoria. E Deus deu a ela. É o próximo tópico da lição, onde vai falar do planejamento. As vantagens de se fazer um planejamento. A vida cristã é uma guerra de fé que demanda estratégias e planejamentos para colocarmos nossas ações em prática. Esther teve 3 dias para se planejar e só chegar à presença do rei no momento oportuno. Este tempo foi necessário
para ela atingir o alvo estabelecido. O sucesso de Esther passou pelo período de preparação, oração e jejum, para agir de modo certo na hora certa. Pessoas vitoriosas instituem alvos, priorizam e planejam bem, como no caso de Esther. Aliás, todos nós sabemos, queridos, que nós devemos fazer um planejamento praticamente em tudo na vida. Nós observamos, por exemplo, nessas grandes viagens, você tem que fazer um planejamento, um plano. Vamos pensar numa rota marítima, tem que ter um plano de navegação. Vamos pensar numa viagem aérea, tem que ter um plano de voo. Aliás, alguns dias atrás nós vimos aí nas mídias nacionais uma fatalidade, no mar, um barco que acabou sendo destruído, uma lancha de grande porte acabou sendo destruída, e ali um dos comandantes entrevistados fez uma crítica dizendo que não haviam feito um plano de navegação, que era justamente para se evitar uma catástrofe, para que eles tivessem ciência onde que poderia ser o porto mais seguro, a ilha mais próxima, a velocidade do vento, a possibilidade de terremotos, de tempestades. Tudo isso está dentro do plano de navegação, um plano de voo. Nós temos que ter esse planejamento, queridos. Aqui nós vemos que Esther, ela fez um ato preparatório, um ato de planejamento. 3.1. Planejar é preciso. O planejamento na vida do cristão deve considerar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não é planejar por planejar, mas sempre entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Deus planejou tudo e efetuou o seu projeto. Ele entregou ao homem a incumbência de dominar a sua criação. Tendo sido criado à imagem e semelhança do Criador, o homem é um ser que deve se planejar em tudo também. Aqui diz: o arranjo é a grande causa do insucesso. Os indivíduos mais produtivos são aqueles que se preparam melhor. É o arranjo, queridos, tem grande chance de não dar certo. Então é melhor fazer um planejamento. Faça um bom planejamento, sempre entendendo qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. E com certeza Ele, o Todo-Poderoso, vai confirmar, vai abençoar e vai fazer com que esse projeto dê certo. Muito bem, já estamos quase terminando. Estamos agora no tópico 3.2. O planejamento produz sucesso. Os episódios narrados no livro de Esther ocorreram quando a maior parte do povo de Israel continuava vivendo no exílio, mas não eram cativos. Eles estavam lá agora por conta própria. O local da história é Suzã, a cidade onde o rei da Pérsia e Média habitava. O primeiro planejamento traçado por Esther e Mardoqueu foi não divulgar a ninguém que era judia. Então vocês conhecem a história. Quando os principais assessores do rei, eles entenderam que era hora de se fazer uma busca nacional para as moças mais belas e virgens. E ali então Esther foi selecionada, mas Mardoqueu, o seu pai de criação, que era o seu primo, deu a ela uma orientação: não diga a sua nacionalidade, estrategicamente segura e não fale nada que você era judia, porque, queridos, isso mais tarde então iria ser revelado no momento e hora oportuna. Aqui diz também: o segundo foi planejar o momento certo de falar com o rei. Então não é porque o rei autorizou ela a estar na presença que ela já foi logo falando, queridos. Não pode chegar falando tudo. Tem que ter estratégias, tem que pedir a Deus sabedoria, graça, discernimento, falar aquilo que deve ser falado, que não falar demais nem falar de menos. Ela então, vocês conhecem a história, ofereceu um suntuoso banquete. Então ela não falou nada, ela chamou ele para um banquete e depois teve um segundo banquete. Todo este plano traçado por Esther era acreditando que Deus livraria ele e a sua nação. Louvado seja Deus!
Então, queridos, temos que ter estratégia e planejamento. Planejar com sabedoria e com antecedência para não fazer a obra de Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira. Planeje, mas nunca se esqueça de, em primeiro lugar, colocar tudo nas mãos do Eterno. Louvado seja Deus. 3.3. Agora estamos no último tópico. Espere o momento certo. Diante da bela história de Esther, temos aprendido que devemos agir no momento certo. Temos que saber o momento apropriado de lutar, pois se partirmos de qualquer jeito e na ocasião errada, com certeza haverá uma enorme probabilidade de sermos atingidos pelo inimigo. Espere o momento de Deus. Ele sabe todas as coisas e no tempo certo dirá para você o que e como fazer. Todo plano diabólico engendrado, preparado por Amã, foi revertido, foi quebrado. Vocês conhecem a história? Amã foi enforcado na forca que ele mesmo fez para enforcar Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado, queridos. Você sabe muito bem. E nós vemos então que Deus deu o livramento nacional. Deus deu o livramento a nível nacional. O decreto do rei era irrevogável, mas como havia ainda um tempo de preparação, Deus, usando Esther, ali convenceu o rei a fazer um outro decreto dizendo que os judeus poderiam se defender, eles poderiam contra-atacar os inimigos, e foi desta forma que Deus deu a vitória ao povo judeu, e Deus também nos dá a vitória. Devemos, queridos, confiar, devemos acreditar que Ele tem estratégia, Ele tem o melhor para nos dar. Apenas devemos entender e saber o tempo certo para agirmos. Conclusão: nesta lição vimos que na hora em que foi preciso, Esther foi ousada, mesmo correndo o risco de morte, para salvar a sua vida e a de seu povo. Aprendemos com Esther a importância de cumprirmos nosso papel neste mundo, crendo em Deus que nos chamou e nos capacitou. Louvado seja Deus! Todos nós temos um papel a desempenhar, queridos. Entenda o propósito maior de Deus para a sua vida, que aí com certeza os planos se concretizarão na hora e no tempo dele. Entenda e alcance esse propósito pleno de Deus para a sua vida. Assim, queridos, nós estamos chegando no final desta lição. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a todos. Muito obrigado.